peguei uma outra estatística aqui, até para falar quanto o torcedor comprou de fato esse campeonato. Uhum. Então, até as quartas de final, né? Então, dado até 2 de julho, foram vendidos 2.009.825 ingressos de partidas do Mundial. Isso dá uma média de 36 mil espectadores por partida. Para quem viu os jogos, até pela televisão e até alguns jogos no estádio, parece até que os estádios não estavam cheios, mas também porque os estádios São muito grandes, né? quase 100 mil pessoas cabem em cada estádio. Mas se fosse trazer para a realidade, como palmeirense, o Allianz Parque, 36 mil pessoas é quase 80% que de cada ocupação. cheia em todos os jogos, né? Se pegar um dia que tem show, que perde uma parte ali, 100%. tava cheio. Mas o quanto você acha que isso é positivo, isso repercutiu? E aí eu posso dar até meu próprio testemunho, Claro. que estava lá como torcedor, e acho que o Palmeiras até fizeram um ranking lá dos sul-americanos, parece que foi o que teve mais presença em jogos. De fato, o Palmeiras jogou mais, né, em Nova York e Miami em primeira fase, então, cidade de Nova York Facilita a logística, né? mas estava verde e branco mesmo. E assim como outros clubes cuja torcida é mais apaixonada, né? Então você pega os times latinos, né? O Flamengo Boca, também, River. o Boca, o Esperance, né? Também teve o próprio Palmeiras e o Al-Ahly. O Tinha Al-Ahly bastante é gente do Al-Ahly, Egito. do Egito. O estádio estava até mais torcedor do Al-Ahly que do Palmeiras. Então você via que pelo menos esses torcedores emergentes realmente compraram o negócio e estavam lá com bandeira, com tudo, fazendo festa. Já os europeus estavam como a gente esperava, assim, pouca presença de público. Você acha que isso chega a ser um problema? Você acha que... E até dentro disso, eu queria que você falasse até da escolha dos Estados Unidos, que a gente viu um fenômeno até meio bizarro, né? De jogos que foram paralisados 2 horas até uma galera começou a zoar, pô, tá com medinho de chuva, ninguém viu o jogo da Série B ali, que os caras estão jogando quase debaixo d'água e aqui para 2 horas o jogo porque começou a ventar, enfim. Queria que você falasse um pouco disso. Cara, eu acho que tem também separado entre duas frentes aí, né? Tem a primeira parte que é para a FIFA, né? E até conversei com um amigo, né, que é investidor nosso também, que hoje trabalha na FIFA e tá lá no escritório da FIFA, que tá trabalhando em função da Copa do Mundo de Clubes e da Copa do Mundo de Seleções ano que vem. E a gente tava debatendo isso. Ele falou, claro que do ponto de vista operacional, para todo mundo seria mais legal você ter os jogos em estádios menores, estádios de MLS, em sua maioria, né? Tiveram alguns jogos no estádio do Orlando City, no estádio do Nashville, lá em Charlotte, né? Estádios que, de fato, têm uma capacidade menor ali. Menor, eu tô dizendo o tamanho do Allianz Parque, né? Cabem 45 mil pessoas, 40 mil pessoas. Você teria uma atmosfera para efeito de quem tá vendo na TV, mais legal, né? Você tá vendo ali o estádio meio cheio, 80%, 90% de ocupação. Poderia ser dessa forma? Poderia, mas a Copa do Mundo de Clubes também tem um caráter de evento teste. Então, como a Copa do Mundo do ano que vem de seleções ela vai ser em estádios de NFL, estádio de NFL tem capacidade de 80 mil para mais, né? Você foi lá no MetLife Stadium, cabe 85 mil pessoas, é um estádio gigantesco. O Lincoln Financial Field do Philadelphia Eagles, 88 mil pessoas, um negócio gigantesco. Então, assim... Agora dá pra falar porque já foi, mas eu vi 3 jogos do Palmeiras e vi o Flamengo e Chelsea também. Fui lá infiltrado, mas vi. Dei sorte até que eu entrei só no segundo tempo. Boa. Então nem vi o gol do Chelsea, só vi a virada do Flamengo. Mas são estádios muito grandes. Então, assim, operacionalmente falando, eu acho que tem essa importância pra FIFA de fazer os eventos teste e testar ali como funciona a operação, se deu problema, não deu problema, porque... De fato, para eles ainda o carro-chefe é o produto do ano que vem. Então, dá para errar nesse, não dá para errar no que vem. Então, acho que essa é uma questão importante. Mas, do outro lado, também concordo com você. Acho que você ter 36 mil pessoas de média de público é, sim, um sucesso num produto novo. Produto num mercado que, invariavelmente, tem pouco apelo. A gente está falando de um torneio de clubes nos Estados Unidos. Exato. Fora meia dúzia de clubes europeus... vamos ser muito sinceros aqui, o americano médio não conhece o Palmeiras, não conhece o Flamengo, não já ouviu falar, mas não conhece quem é o Paulinho, quem é o Abel, quem é o Arrascaeta, não conhece. Então, dificilmente esse cara vai comprar e vai assistir. Então, ter 36 mil pessoas de médio público eu acho excelente. Ter a mobilização que a gente teve de palmeirenses, flamenguistas, botafoguenses, tricolores, indo aos jogos lá também é super legal, né? Eu fiz o comparativo aqui. O Palmeiras teve 44 mil de média nos jogos até agora, né? Tá jogando ainda. Com certeza essa média vai aumentar, porque são jogos maiores. Flamengo 43 mil, o Botafogo 35 mil
e o Fluminense 24 mil. E o Fluminense teve a pior logística, né? Jogou em estados um pouco mais afastados, tal, então talvez isso justifique essa média um pouco menor. Mas não fica tão longe do que os europeus fizeram, né? Se você tirar ali as duas grandes potências do momento, o Real Madrid, porque é o Real Madrid, e o PSG, porque tá num momento enorme da história dele, em nível global também, né? Os dois fizeram, o Real Madrid fez 65 mil de média de público por jogo, mas é o Real Madrid, né? Um time global. É o Circo do Soleil. O PSG fez 63 mil, depois você tem uma queda pro Inter Miami, com 55 mil, todo mundo querendo ver, né, como você teve o prazer de ver lá Messi e Suárez. E o Bayern de Munique, aí você tem um degrau, o Bayern de Munique já é 45 mil, o Palmeiras vem com 44 mil, então você sempre vai ter os clubes de maior apelo, mas 36 mil de média, acho que é um bom resultado no fim do dia. Já que você falou do Messi, eu tava lá no estádio, foi talvez um dos jogos, para quem... O palmeirense, todo time deve ter algum termo para isso, né? A gente chama de palmeirada, né? Quando o Palmeiras dá aquela entregada que você fala, meu, não é possível que a gente vai entregar um jogo desse. Era um jogo que o Palmeiras conseguiu buscar o empate. E no dia seguinte, só no dia seguinte, quando passou toda a raiva, aquela tranquilidade, pô, pelo menos passamos em primeiro. Eu revendo, fui comer num restaurante argentino lá em Miami e tava lá na TV passando os lances do Messi, da carreira, nem só do jogo. Aí foi caindo a ficha de, puta, que esse cara fez em campo com 36, 37 anos de idade, voltando para buscar a bola na meia-lua. O cara tem uma leitura de jogo absurda, né? E a torcida do Inter Miami não cantou absolutamente nada o jogo inteiro. Mas quando o Messi começou a realmente entregar, o estádio inteiro começou, Messi, e ficou o estádio inteiro. Assim, eu falei, de onde tá vindo essas vozes? Não é possível, cara. Mas no fim, você descreveu aí o que a FIFA quer, né? A FIFA quer essa competição entre regiões ou países com grandes figuras, não à toa, aí tem a crítica justa, né? O Inter Miami não deveria estar no Mundial por questões esportivas, mas, né, de novo, quem controla o negócio escolhe quem joga. Você pode questionar, né, o critério de escolha, mas, enfim, tava lá, deu certo como produto. Eu acho, assim, se esse campeonato continuar, eles deveriam pegar ou algum desses países emergentes, os que realmente representam o futebol, ou então algo no continente europeu que tem uma logística mais fácil, porque... Estados Unidos é muito grande, né, cara? E numa época pouco propícia para jogar futebol ao meio-dia. 40 graus, assim, com muito calor e esses riscos de tempestade que também... Algo que até foi o Chelsea-Benfica, que o jogo ficou quase 2 horas paralisado, e o treinador do Chelsea falou, eu sou muito grato de estar aqui, jogando, eu não tô querendo reclamar do campeonato, mas... Pô, como é que você escolhe um lugar para jogar que você tem que ficar o risco de ficar 2 horas parado? Como é que eu vou manter motivado, ligado meus jogadores 2 horas no vestiário para voltar pro jogo? Enfim, coisas que... Mas aí entra na história do evento teste, né? Porque aprendeu, agora vai ter algum protocolo para lidar melhor com a situação, pensando numa Copa do Mundo de seleções. Mas até acho que o lado da temperatura realmente já poderia até ter sido pensado antes, sei lá. Talvez fazer só os calendários para jogos ou muito cedo ou muito tarde. Pô, jogar meio-dia, bota o jogo 9 da manhã, pelo menos, então, sei lá. Tem que encaixar na TV, Thiagão.